Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um nosso podcast aqui do Instituto IDG, onde nós vamos retomar agora toda a nossa conversa, nosso diálogo. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que muitos de vocês já conhecem, já sabem quem é, já fez treinamento com ela, já escutou a voz do Respira. Quem não lembra dessa vozinha aí dos nossos alunos? Eu vou chamar aqui a Di, que ela é minha esposa. E não, eu tô aqui somente como entrevistador dela, né? Eu tô lendo aqui, pessoal, porque eu escrevi umas coisinhas aqui para ela, né? Tô aqui como, não só como marido, não só como entrevistador, mas também como marido de uma mulher corajosa e que eu reconheço demais. Ela escuta, acolhe, provoca e transforma. E eu sei disso não só porque vejo os resultados no trabalho dela, mas porque vejo isso todos os dias na minha vida e na minha casa. Então, se você é uma mulher que quer continuar casada sem abrir mão de si, esse episódio é para você. Bem-vinda, amor, bem-vinda, Di, bem-vinda ao nosso episódio. E para a gente começar agora, né, para as mulheres que estão ali nos escutando, se apresente para ela, fale para a gente aí quem é você um pouquinho. Olá, eu sou a Di, sou psicóloga há mais de 10 anos, sou treinadora comportamental de inteligência emocional e, acima de tudo, sou uma mulher que acredita na outra mulher. Acredita que casamento é para sempre, acredita que nascemos para casar e ficar casadas, não para deixar no meio do caminho. Eh, e esse trabalho que eu desenvolvo com mulheres é exatamente para resgatar aquela mulher que esqueceu dela, que se dedica apenas ao casamento, mas não ao casamento marido, ao casamento tarefa. Então eu estou aqui hoje para falar com você e se desconectou da sua essência, que com certeza vai se reconectar até o fim desse podcast, pode ter certeza, viu? Então fica aí comigo, porque talvez o que você vai escutar hoje vai ser o primeiro passo da sua grande transformação. Então, agora quem vai me entrevistar é o meu marido, Marco. Olha que privilégio que eu tenho em entrevistar essa mulher incrível, essa mulher que transforma a vida de muitas mulheres por aí, idealizadora do treinamento Ser Mulher, né, amor? Qual edição que você está no treinamento aí? Vamos para a 10ª edição agora em junho. Várias mulheres, dezenas de mulheres já impactadas aí pelo treinamento Ser Mulher e fora os outros treinamentos que a gente faz, né, dentro aí do Instituto IDG. E fica aqui com a gente que até o finalzinho ela tem uma surpresa para contar para vocês, um novo projeto que está acontecendo aí e que ela vai deixar aqui para que você realmente faça a sua inscrição, porque olha, eu tenho certeza, vindo dela vai ser incrível. Mas me diz uma coisa, o que levou você a trabalhar com mulheres, né? Qual foi esse momento de despertar, esse momento de olhar para isso e falar, nossa, eu preciso resgatar essas mulheres, eu preciso. E hoje, no seu Instagram, a gente tem acompanhado que você fala muito de casamento, né? O que tem feito, o que te levou para que você levasse a sua comunicação, levasse esse projeto para essas mulheres aí? Bom, o que me despertou para trabalhar com o feminino foi após a minha 5ª gestação. Eu sou mãe de 5 filhos e após a 5ª cesárea, num parto muito complicado, já com 37 anos, ao retornar desse parto, né, de sobreviver desse parto, a vida me chamou para algo mais. E eu não sabia o que era, mas dentro de mim já existia um chamado. E eu, quando eu fui para a faculdade, aos 40 anos, eu decidi que eu iria trabalhar com mulheres. E um outro momento que aconteceu foi em 2015, ao terminar a faculdade, eu entendi que o meu chamado era com mulheres. Ah, que legal, que ótimo chamado, que lindo chamado, inclusive. Agora conta pra mim, das mulheres que você atende, das mulheres que você atende, porque você não atende só mulheres, você atende casais também, né? Enquanto terapia, enquanto psicóloga. O que você vê nessas mulheres, né? De que forma elas que você atende, de que forma, né? Como que isso representa todo esse seu chamado aí para esse processo? Bom, essas mulheres que não são apenas mulheres casadas, são mulheres que vêm não só em casais, mas também que vêm só elas buscar
um despertar. Quando essa mulher chega, ela chega desconectada dela, ela chega sobrecarregada, cansada, desacreditada da sua própria força, achando que o casamento é aquela prisão. É como se o casamento não permitisse que ela fosse além. Se o fato dela ir além é somente para mulheres solteiras, e com certeza não é, porque eu posso dizer para vocês, eu não me conheço separada, não me conheço solteira, eu me conheço em relação com alguém. São muitos anos de experiência, com o Marco, que é meu segundo casamento, são quase 30 anos, e meu primeiro casamento, eu fiquei casada há 12 anos. Então, no mesmo tempo, no mesmo ano que eu me separei do meu primeiro marido, no final do ano eu encontrei e comecei a, a namorar com você. Estamos juntos até hoje, sem nunca ter nos separado. Olha que interessante, né? Me diz uma coisa, né? Eu já tô explorando hoje todo esse conhecimento, né? Nós somos casados há 29 anos. Segundo ela, a gente tá fazendo. Ela já conta os 30, né, esse ano, mas a gente só faz 30 anos de casado no final do ano. E você acredita que existe uma solidão dentro do casamento, que ela não é explícita? Bom, o que acontece dentro de um casamento com a mulher? Ela se dedica ao marido, aos filhos, à casa, aos afazeres, e ela existe, parece que um casamento vivido a um e não a dois, porque ela não tem isso. Eu estou dizendo porque eu vivi anos da minha vida assim, também sentindo essa solidão dentro de um casamento, como se o casamento fosse carregado só pela mulher, como se ela fosse a dona do casamento, é só ela quem faz, é só ela quem busca, e isso gera uma solidão. Então, hoje eu percebo que os homens estão, a partir dessa mulher que desperta, os homens também estão despertando, mas a mulher ela sofre de muita solidão, muita. E você acredita que as mulheres estão se perdendo depois que elas se tornam esposas, se tornam mães, se tornam cuidadoras, se tornam mulheres, se tornam mães até do marido? Elas estão se perdendo? Você acha que tá tendo uma lacuna muito grande aí nos casamentos? O que você tem sentido aí? Essa é uma coisa muito importante, ser mãe do próprio marido. Isso eu posso te dizer que é a maior queixa, não que elas saibam disso, tá? Elas vêm trazendo uma sobrecarga e ao identificar essa sobrecarga, eu começo a mostrar para elas que essa sobrecarga só vem porque, além do cuidado com a casa, com os filhos, elas têm um cuidado excessivo com o marido, como se o marido fosse o filho mais velho. E aí, como é que fica esse casamento? Com certeza não dá casamento, isso aí dá briga, da discussão, da desentendimento, nunca casamento. Legal, legal. E me diz uma coisa, no nosso casamento, nós somos casados há 29 anos, e no nosso casamento, olha lá para a câmera lá, no nosso casamento, como é que você enxerga? Você era essa mulher no começo e hoje você não é mais essa mulher? Ou se não foi, ou se foi, ou se você teve esse ponto de virada em algum lugar onde você teve que entender isso? Bom, quando eu descobri que eu estava sendo esta mulher, eu vou te falar que já tinha passado muita água por baixo da ponte. E aí foi onde eu percebi que tudo o que aconteceu dentro do meu casamento foi uma desconexão com o meu feminino e uma conexão com a maternagem. E eu me tornei a mãe do meu marido. Eu cheguei ao ponto, gente, eu vou contar aqui algo bem particular. Não estava no script, mas me veio agora. Para você ver o tamanho do que é ser mãe do marido. Eu estava um dia na fila do banco onde meu marido estava trabalhando. E meu marido ele tem uma deficiência visual. E eu estava na fila do banco, ali aguardando, orgulhosa, né, de ver aquele homem ali trabalhando, toda feliz. E uma mulher disse: onde já se viu colocar uma pessoa cega para trabalhar? Aquilo doeu tanto em mim, mas não doeu. Parece que não foi uma dor de mulher, foi uma dor de mãe, que eu tive, isso há muitos anos, tá, gente? Muitos anos. Cheguei para ela e falei: olha aqui, você está pensando o quê? Ele é muito competente. E hoje eu consigo perceber que ali eu estava defendendo como uma mãe defende um filho.
E essa foi uma das questões que eu consigo hoje identificar. E muitas outras, muitas outras. Tipo, eh, um filho, a gente tolera muitas coisas, tipo, nossa, filho, que bom que você chegou, porque a mãe estava preocupada e a gente não pergunta nada. Agora, com o marido, o que a gente faz? A gente pergunta, mas eu não era assim comigo. Era como se eu fosse sempre a cuidadora. Então, eu acredito que, assim como eu, muitas mulheres estão passando por isso. Legal, 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 legal. Eu também senti isso no casamento, senti essa mudança, né? Só pra gente se posicionar aqui, tá? Me diz uma coisa, amor. Quais são os sinais que você identifica, né? Que você identifica aí nas mulheres que hoje elas estão demonstrando aí em relação ao casamento, né? Você tem conversado com muitas mulheres aí, você já fez o treinamento Ser Mulher várias e várias vezes. E qual é o sinal que você tem identificado hoje que está acontecendo aí nos casamentos para estar levando para esse processo de separação, esse processo de desconexão, esse processo de estar indo aí para a finalização de um relacionamento? Eu percebo a anulação. A anulação, o silêncio, a falta de diálogo, a falta de comunicação, a falta de desejo, a falta de vontade, a falta de interesse. A mulher ela chega como se ela tivesse conformada. Eu falo que é um conformismo, tipo, todo casamento é assim, nunca vai mudar, é sempre assim. E essa anulação, ela não conseguir se enxergar. E quando você diz que ela pode se realizar enquanto mulher, mesmo sendo casada, que ela pode viver o sonho dela, é como se elas não acreditassem. Elas dizem como? Se eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Como se o casamento fosse vivido apenas por ela. E quando eu pergunto qual é o momento em que vocês param para conversar sobre vocês? Qual é o momento que vocês param para conversar sobre a finança? Quando vocês falam sobre a intimidade de vocês? Aí elas viram para mim e dizem: nunca, isso não acontece, porque nunca dá tempo, porque a gente vai conversar sobre isso, começa a dar briga, ele nunca me entende, ele sempre acha que a culpa é minha. Então, percebe que fica um jogo de ping-pong, um jogando para o outro. Porque eu sei disso, porque eu atendo casais. Muito interessante isso, né? Agora me fala uma coisa, né? Muitas pessoas devem estar assistindo esse nosso podcast agora, devem estar assistindo esse nosso bate-papo. Fala pra mim uma coisa. Você conta ou eu conto a história do nosso casamento? Como é que a gente se conheceu? Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo ali agora, ó, que devem estar curiosas. Como é que vocês se conheceram? Quem era a Di? Quem era o Marco há 29 anos atrás? Hoje eu tenho 50 anos, a Di tem 55. 56. 56, perdoe-me. Quando nós nos casamos, eu tinha 20 anos e ela já tinha 26 anos, uma diferença de 6 anos, né? Eu acho legal, sabe, a gente contar essa nossa história. É um casamento que era meio que improvável, né? Era uma relação meio improvável. Não dava, gente, não tinha como, parece, não dava para dar certo. Tinha tudo para não dar certo. E sabe por quê? Porque o Marco era solteiro, eu era uma mulher separada com 3 filhos. O Marco estava fazendo faculdade de psicologia e eu era uma costureira, chão de fábrica. O nosso nível social era totalmente diferente. Eu tinha experiência e ele não tinha experiência. E era um casamento improvável. Um casamento improvável e, de certa forma, as pessoas que nos rodeavam no nosso relacionamento, que começaram e foram conosco, muitas vezes você acabou escutando isso, né? Que era um relacionamento improvável, que era uma vida improvável, que não ia dar certo, que não ia acontecer. E foi isso, gente. Eu tinha 20 anos de idade. Praticamente foi minha primeira namorada, né? De verdade. Por quê? Como a Di disse, eu tenho uma deficiência visual. E desde criança, né? Eu sou subnormal, eu tenho uma visão subnormal, muita dificuldade de ver, enxergar e ver as pessoas, né? Desde quando eu nasci,
Minha mãe teve toxoplasmose congênita e afetou a minha visão. E eu sempre fui tratado como o queridinho da mamãe, o queridinho do papai, né? Eu sempre tive essa redoma de vidro dentro não, né? Por volta de mim. Eu sempre me achei um patinho feio, né? Eu sempre me achei aquela pessoa que não iria ter um relacionamento de verdade. Eu sempre achei porque todas as investidas que eu estava fazendo, né? Que eu havia fazendo nas minhas relações anteriores, né? Como queria namorar, eu sempre me tornava amiguinho das mulheres que eu ia Mas, me assim, relacionar. mas quase foi comigo assim também, viu, gente? Porque era engraçado, porque eu não conseguia enxergar o Marco como uma pessoa para namorar. Não era isso que eu queria com ele. No início, era apenas um amigo. O que eu queria era um amigo, era alguém que me escutasse. Tanto, gente, que ele conhece a minha vida de trás para frente, de frente para trás. Eu só não contei o que aconteceu dentro do meu útero, do útero da minha mãe, porque eu não sei, né? Eu não lembro disso, mas tudo que aconteceu na minha vida, ele sabe, porque ele era um grande amigo e se tornou o amor da minha vida. Ai, que bom escutar isso, hein? Em rede nacional aqui no podcast. Uau! Que gostoso. E foi isso, né? Eu sempre achei que não ia ter um relacionamento, eu sempre achei que não ia ter uma família, eu sempre achei que não fosse dar certo, porque todas as investidas que eu estava fazendo não dava certo, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Porque eu nunca quis me relacionar com ela como amiguinho. Eu sempre sempre tive outras Segundas intenções, intenções. segundas, terceiras, quartas intenções com ela, né? Eu nunca me interessou. Ela é ainda, né? Mas era uma moça muito, muito bonita, muito formosa, que chamava atenção. Tanto é que na empresa, né, onde a gente se conheceu, onde nós trabalhávamos, ela chamava a atenção de todos os homens lá, né? Então todo mundo chamava atenção, né? Porque era a mais bonita de todas as Oh, melhores que estavam ali, de verdade, né? Aí eu falei assim, cara, eu preciso conhecer essa mulher, né? Preciso fazer com que ela namore comigo, porque eu tô cansado de ser amiguinho. E aí a gente foi na investida, né? Eu fui no. A gente ia, só pra vocês terem uma ideia, a gente ia do trabalho, era em Santo Amaro, né? Na Avenida Santo Amaro ali. E a gente ia de ônibus, na época, né? Porque eu não dirijo, e ela também não tinha carro. A gente ia de ônibus e ela ia comigo até a faculdade, só para conversar comigo. É mole uma coisa ele pagava dessa? minha condução, tá? Para eu ir com ele. É, olha que doideira, né? Então ela ia comigo, a gente sentava e ia conversando. Um belo dia, Ele me deu um selinho, gente. Eu olhei e falei que abusado. Eu fiquei olhando assim, fiquei no ônibus, ele saiu. Eu falei, não acredito, que abusado. De verdade, porque para mim era amizade. Então, aquela hora, aquele selinho, alguma coisa mudou dentro de mim e me deu um direcionamento. Mas eu, de verdade, não estava procurando um marido. Não estava. e foi tudo muito rápido, né? Lembra como foi tudo muito rápido? Foram 4 meses, nós já estávamos morando juntos na casa da mãe dele e ali ficamos por 2 anos até construirmos a nossa casa. Aí aconteceram diversas coisas e hoje nós estamos aqui, gente. Nós nunca nos separamos, não porque não houve motivo, não porque foi tudo perfeito, não porque existia desde muito cedo esse entendimento, né, amor? Esse entendimento que Sim, nós temos da vida hoje não nasceu lá atrás, há 29 anos. não Foram foi dessa muitas forma. dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldade com os meus filhos. Depois nós tivemos os nossos filhos. Então sempre foi com muita vontade de estar junto. E eu falo que no começo era mais eu do que ele, né? Depois que ele começou a ver enfrentando tudo isso, ele pensou muitas vezes em desistir, e é por isso que eu quero falar para você que é mulher. Muitas vezes é o homem ele tenta desistir, por quê? Ele não tem a mesma capacidade que nós, mulheres, temos de ver a vida para além da dificuldade. O homem, ele olha muito para o agora, ele não consegue ter uma visão de futuro, tanto que se você desistir do seu marido, provavelmente você vai desistir da sua família. Porque se você persistir e enfrentar com ele, dá a mão para ele mesmo, faz assim o que for preciso para você fazer, porque ele não vai entender isso, a não ser que você comece primeiro. Eu sempre gosto de dizer,
Comece por você que é mulher. Você que é mulher, comece. Comece, dá o teu primeiro passo, porque lá atrás, em 2016, fui eu quem dei o primeiro passo. Quando nós já estávamos com um casamento desgastado, já há 20 anos juntos, estava muito desgastado, e aí já vinha essa questão da separação da parte dele, e aí um dia eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso, eu fui fazer um curso de programação neurolinguística, levei ele para fazer depois, aí quando terminou o curso, ele não quis se separar, depois mais lá para frente, fui fazer um treinamento, eu sempre indo primeiro, fui fazer o treinamento, que é um dos treinamentos que nós hoje ministramos juntos, que é o Leader Training. Fui fazer e a partir dali a nossa vida mudou. Mudou por quê? Porque eu segurei na mão desse homem, porque eu não desisti nas primeiras dificuldades, nos primeiros desafios. Eu sempre acreditei que casamento teria que ser para sempre. O meu primeiro casamento não foi para frente por falta de amor e de crescimento contínuo dos dois. Era só eu quem queria crescer. No segundo casamento, eu disse: não, eu não quero. Eu não vou ficar sozinha. Nós vamos estar juntos, porque o que depender de mim, eu vou fazer a minha parte. E foi assim. Hoje eu agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço ao Marco também, né, por eu estar onde eu estou. Ele foi o impulsionador de onde eu estou hoje. Hoje eu sou psicóloga, entrei na faculdade aos 40 anos e eu atendo há 10 anos. Então, a nossa vida deu certo. Por quê? Porque foi sorte? Não. Porque eu encontrei o homem certo? Não. Porque ele encontrou a mulher certa? Não. Porque nós fizemos de um casamento improvável dar certo. Então, eu quero que você, que é mulher, que está ouvindo hoje essa minha fala, que você olhe para dentro do teu casamento, olhe nos olhos do teu marido. Reflita sobre isso. Veja o quanto é importante que você consiga sustentar esse primeiro passo, principalmente depois, com certeza ele vai. Uau, isso é muito, muito legal, né? Lá no passado, ela já ministrou um treinamento, chamava. Como que era o nome do treinamento que você fazia lá de um dia? Relacionamento, alguma coisa, lembra? Relacionamento descomplicado? Não era, tinha Não, outro era. nome, era. Não sei o que lá de relacionamento, enfim. E nesse treinamento, né, você trabalhava muito essas questões de relacionamento, né? Lembra? Lá em 2022, 21, 22, uma coisa 21. assim, 21, né? E você trabalhava muito, muito essas questões de relacionamento. E o que mais você via ali nas mulheres, né? O que você via nesses relacionamentos? O que mais aparecia ali para você? Qual era a sua percepção? Então, desde lá até hoje que eu trabalho com casais, eu atendo casais, hoje eu acredito que o que está faltando. Você me perguntou o que que eu vi lá atrás, né? Eu vi mulheres desconectadas, eu vi mulheres sozinhas, eu vi mulheres com vontade de fazer com que a relação desse certo. Nesse treinamento, era um treinamento de um dia, onde ia casais, iam também mulheres sozinhas, e hoje eu consigo ter notícia de várias mulheres que participaram ali, hoje estão casadas, né, estão com seus esposos, e hoje o que eu percebo é uma necessidade de ter uma intervenção de uma terceira pessoa, que seja uma profissional, que consiga direcionar o casal, para que o casal consiga olhar para as próprias falhas, olhar para cada um, porque não existe o culpado, existe responsáveis. Então, é 50% a responsabilidade dele e 50% dela. Porque se eu colocar só nele a responsabilidade e isentar de mim, é como se eu não participasse desse casamento. Então, nós precisamos dividir ali as responsabilidades. 50% eu, 50% ele, 50% ela, 50% ele. Porque senão fica pesado para uma das duas partes e aí o homem tem a tendência a desistir. Então, você que é mulher, antes da desistência, procure ajuda. Procure a comunicação, que talvez com ele, vocês dois já não dá mais porque está desgastada. Mas procure uma intervenção, procure alguma coisa que vá gerar essa intervenção entre vocês dois, escutar os dois lados. Deixa eu contar uma coisa aqui também, né? Olha o quanto isso é importante e quanto isso faz toda a diferença. Há muitos anos atrás, nós passamos, como a Adi disse, né? A gente passou por muitos altos e baixos. Não foi
Parece que hoje a gente está aqui fazendo podcast, tá tudo bem, né? Hoje tá tudo bem. Hoje a gente se ama, a gente se respeita, a gente se entende, tá? Eu vou dizer, gente, casamento não é mil maravilha, não, tá? A gente tem dias que a gente realmente, a gente sai faísca, a gente entra em atrito, porque eu penso de uma forma, ela pensa de outra. Mas sabe o que é o legal disso? Uma coisa que a gente aprendeu, uma coisa que a gente discute e fala todas as vezes. Não vá dormir com sua esposa. Isso eu quero falar para você, homem. Não vá dormir com a sua. Pra cá, ó. Com a sua esposa brigado. Isso daí é a pior coisa que você pode fazer. Não durma brigado. Não durma discutindo. Não, não durma um olhando de cara torta para o outro. Porque isso não é saudável para a relação. Se vocês pretendem realmente ter uma relação saudável, ter uma relação feliz, ter uma relação onde verdadeiramente todos os dois pegam um na mão do outro e falam assim: vamos vencer juntos, seja ele qualquer obstáculo. Não durma brigado com a sua esposa. Mulheres, não durma brigado com seu marido. Tá? Se você acredita que existe um fio de esperança, que existe um fio de mudança, vá atrás, porque é possível. O nosso casamento ficou por um fio, né? Isso aqui é a vida real, gente, tá? Isso aqui é a vida real, não é somente perguntas e respostas que eu tenho que fazer para Di, tá? Para lembrar, para a gente lembrar de algumas pautas aqui no podcast, tá? Mas isso aqui é a vida real. Eu acho que a vida real ela é mais interessante do que ficar com perguntas e respostas, tá? Porque isso daí é fácil, inteligência artificial faz. Mas de qualquer forma, né, vida real. O nosso casamento por várias e várias e várias vezes esteve por um fio, né? Várias vezes. Sim, só que eu sempre acreditei no casamento. Eu sempre acreditei. Embora ter sido criada por pais separados, por uma mãe com muita dificuldade de sustentar, né, os filhos, eu lembro que quando eu era pequenininha, eu prometi para mim mesma, eu tinha uns 7 anos quando eu falei, quando eu me casar, eu vou ficar casada para sempre. E olha, que aquilo que a gente promete para nossa criança, a gente vai atrás de cumprir tudo isso. E eu, assim, agradeço a Deus, agradeço a força que a gente acabou desenvolvendo e essa missão, porque lidar com casais é lidar com família. Lidar com família é acreditar na estrutura da nossa sociedade, que são os nossos filhos. Se os nossos filhos tiverem pai, tiverem mãe, que estão ali realizados dentro do casamento, com certeza nós teremos uma sociedade muito melhor, porque hoje as relações elas são muito líquidas, elas são descartáveis. Não deu certo com ele, a fila anda, né? É assim que as pessoas dizem, mas não é bem por aí. Estamos muitas vezes banalizando o que é um casamento. Casamento é para a vida toda, é exatamente até que a morte nos separe. Um dia colocada uma aliança, é para sempre essa aliança, porque não é só com você. Você tem uma família, você tem filhos que dependem de vocês dois. E aí tem gente que me diz assim, mas e quando não dá certo? Aí eu pergunto, mas por que não dá certo? Não dá certo porque um dos dois desistiu. Se você desistiu do seu casamento, com certeza não vai dar certo. Agora, quando o casal se olha, os dois, um diz para o outro o que é que nós dois precisamos fazer para que a nossa relação volte a ser uma relação saudável. Óbvio, gente, o primeiro momento da relação não vai voltar nunca mais. Nunca mais vai ter aquela relação que vocês tinham no início. Não vai existir. Sabe por quê? Aquilo é um momento de paixão. E eu quero que você preste bem atenção aqui, você que é mulher. O início do nosso casamento, lá entre 6 meses e 2 anos, casamento não, perdão, do nosso relacionamento, e tem gente que casa cedo. Eu, por exemplo, me casei com... Deixa na minha câmera, deixa no 2 aqui, que eu estou falando diretamente para ela. Então tá bom, manda abraço. Eu me casei e fiquei namorando 4 meses. Eu estava num período de paixão.
esse período de paixão ele dura entre 6 meses e 2 anos. Quando isso acaba, não acaba a possibilidade do amor. Aí, quando a paixão acaba, que é o momento de insanidade, né? Período de insanidade, onde nós não conseguimos ver o defeito do outro. Aí acabou a paixão, começa o amor. Aí é o investimento dos dois. É onde eu consigo ver o defeito dele, ele vê o meu, e a partir desse momento é onde o amor se instala. E o amor é como uma plantinha. Ela precisa de água, ela precisa de sol, ela precisa de cuidado. E se você não cuidar, essa plantinha vai morrer. Ela vai ficar num cantinho, murcha, e aí você vai falar, não dá mais certo. Mas aí você vai encontrar uma outra pessoa, vai acontecer a mesma coisa. Porque não é ele o responsável, o culpado, os dois, são os dois. O casamento é feito por duas pessoas, entende? Então não queira achar que meu marido não é mais o mesmo do início. Nem você é, nenhum dos dois vai ser. Isso foi no início, para ter uma liga entre vocês dois. Agora é o amor verdadeiro que vocês estão cultivando. Nós acreditamos muito, né? Você vê que nós somos casados há 29 anos, vamos para 30 anos esse ano. Nós acreditamos muito na família, né? Nós acreditamos no fortalecimento da família, nós acreditamos, inclusive, nos nossos treinamentos dentro do Instituto IDG, nós aceitamos casais, né? Dificilmente você pega um instituto aí que faz o Leader Training, o nosso se chama Superação Águia, eles aceitam casais. Nós aceitamos casais. Por que que a gente aceita casal? Porque a gente acredita que quando um casal cresce junto, que quando um casal se fortalece junto, que quando um casal ele se desenvolve junto emocionalmente, pode ter certeza que a relação muda de patamar. Não adianta a mulher vir para um treinamento, vir para uma imersão, vir para um processo e o homem fica aqui embaixo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E deu ruim lá atrás. Então, o que eu tive que fazer? Isso daí eu prestei atenção. Então, ela ia, fazia o treinamento, ia, fazia a imersão, ia, fazia a formação. Eu estava ficando aqui para baixo. Eu falei, opa, peraí. Se eu quero continuar casado com essa mulher, se eu prezo pela minha família, se eu prezo pelo meu relacionamento, opa, eu tenho que seguir os passos que ela está fazendo. Eu tenho que seguir o caminho que ela está seguindo. Para quê? Para que a gente possa andar juntos. Então, um casal, né, tem um livro muito legal, inclusive, né, amor, do Gustavo Cerbasi, que fala o seguinte: casais inteligentes enriquecem juntos. A gente diz assim: casais inteligentes se desenvolvem E juntos. E continuam juntos. continuam juntos. Casais inteligentes se desenvolvem e continuam juntos. Tá? Então, assim, homens, mulheres, a mulher é uma buscadora por natureza. Muito mais que o homem. A mulher busca mais, a mulher tem essa vontade do crescimento, vontade do autodesenvolvimento. Né? Elas devem ter um chipzinho lá interno, que eu acredito, um chipzinho que dá um start primeiro nelas e que o homem, realmente ele é muito, muito atrasado em relação a isso. Né? Demora para tá despertando, né? Por isso que a mulher precisa ter paciência, colocar o amor no coração e não desistir desse homem, porque ele é mais lento mesmo. Ele é mais demorado para cair a ficha, ele está muito mais pensando no prover, ele está pensando na conquista de coisas materiais, e a mulher ela está mais na estrutura. Por isso que eu acredito que Deus, muito sábio, deu à mulher o direito de ser mãe, né? E não ao homem, né? De gerar o filho. Porque a mulher ela já tem essa natureza, que é uma natureza persistente. Nós geramos, né, nós gestamos por 9 meses um filho, nós esperamos pacientemente ali o nascimento dele. O homem não, né? O homem ele não tem esse dom, né? Que é maravilhoso. Para algumas mulheres acham que não é muito bom, mas é maravilhoso. Mas a gente só consegue isso quando, gente? Em conjunto com ele. Então percebe que o casal não o homem e a mulher não foi feito para ficar separados, e sim para ficar juntos. E quando a gente diz juntos até que a morte nos separe, até que a morte nos separe. Putz, legal isso. E me diz uma coisa, amor, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos em tudo isso.
tá? E essa mulher, eu era meio descrente, né, de criação de família. Eu quero contar essa história. Meio descrente de relação de família. Minha família sempre foi cristã, mas não era uma cristã praticante. Nós somos católicos, éramos católicos, eu sou batizado, crismado, fiz primeira comunhão. Então, todos os sacramentos, menos o da extrema-unção, né, que é o da morte, dentro da Igreja Católica. Só que mesmo assim a gente não era muito frequentador, a gente não frequentava a Igreja Católica, né? Minha família nunca foi muito disso, nem meu pai nem minha mãe. E eu conheci a Di evangélica. A família dela é toda evangélica, todas a família, né? São protestantes, evangélicos e frequentavam e frequentam até hoje, né? A Assembleia de Deus, não é isso? E depois, aí a Di acabou se afastando um pouquinho da igreja, não ia. E depois de quanto tempo? Depois de uns 20 anos mais, né? Até mais, 20 e poucos O anos. mesmo tempo que nós temos de O casado. mesmo tempo que nós Nós temos de temos casado. que nós nos conhecemos. É Foi no mesmo ano. verdade, né? E agora ela tá voltando para essa religare, né? Porque a palavra religião vem de religare. Ela está voltando para essas questões mais Na verdade, voltada não a é, Deus, né? na verdade, não é Conta, voltando. então Na peraí só um verdade, pouquinho. deixa eu Conta essa falar, né, história. gente? Fica mais conta fácil. essa história. O que eu quero dizer é o seguinte: olha o quanto a mulher ela consegue influenciar, né? Pegando o gancho dos treinamentos. Olha o quanto as mulheres conseguem influenciar o marido. Eu não era muito religioso, eu acreditava sim, mas não era fervoroso, não tinha. Sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Cristo, conheci as histórias, e ela veio com essa vontade dessa reconexão. Aí ela tá me levando para a igreja protestante agora, evangélica, coisa que eu não tinha menor vontade de ir, de verdade. E eu tô gostando pra caramba, tá fazendo total diferença na minha vida enquanto homem, no nosso relacionamento enquanto casal, tá mudando pra caramba essa nova reconexão com Deus, essa nova reconexão com Jesus, e graças a ela, a gente não tá indo para a igreja católica, a gente tá indo para a igreja protestante, né? Então a gente frequenta protestante evangélica. Sim. A gente está indo para a igreja protestante evangélica, então a gente frequenta a congregação cristã do Brasil, a gente vai na Assembleia de Deus, a gente vai na Bola de Neve, a gente já foi na Lagoinha, a gente já foi em várias denominações, tá? E olha que incrível, ela está me levando para isso. Conta um pouquinho essa história. Bom, eu nasci num lar cristão, evangélico. Fiquei ali até os meus 9, 10 anos, frequentando o culto, escola dominical. E depois me desconectei, porque a gente mudou de perto da minha avó. E voltei, teve um retorno quando eu tinha 20 anos. Aos 20 anos, que é o que dentro da igreja evangélica a gente diz que é aceitar Jesus, né? É entregar a sua vida a Cristo, que é, a partir daquele momento, você passa a ter uma vida diferente, uma vida em que a verdade, a transparência, o amor, ele é o que te conduz, é a vida cristã. E depois eu fiquei casada, estava no meu primeiro casamento ainda, e em 95, no início de 95, eu me separei do meu primeiro marido, me desconectei também da igreja e conheci o Marco lá no finalzinho de 95, em setembro de 95, e fiquei desconectada de 95 até 2024, mais ou menos, que desde de 2024 eu comecei a retomar, né, e por convite de uma aluna que é uma amiga. A gente encontra anjos, é que eu ia falar, né, amor? A gente encontra anjos na nossa vida, né? De uma amiga, é uma aluna que é uma amiga muito querida, que eu digo que ela é um anjo na minha vida e que me reconectou, que veio e me levou novamente, não dizendo vamos lá, não, a gente foi devagarinho, e hoje eu vou para a congregação cristã do Brasil, enrola, trava-língua, né, gente? Mas eu amo muito a Assembleia, e eu estou retomando, e estou trazendo meu marido junto, por quê?
Porque uma vida sem Deus, um casamento sem Deus, é um casamento vazio. E sabe por quê? Porque quando a gente tem Deus dentro, porque todo mundo fala, mas eu tenho Deus na minha vida. Mas não é bem assim, gente. Deixa nessa câmera aqui. Não é bem assim. Quando você diz eu tenho Deus na minha vida, o que é ter Deus na sua vida? É você ter um casamento onde você finge, você mente, você omite. Isso não é ter Deus. Quando a gente coloca Deus dentro do nosso casamento, existe transparência, amor, verdade, liberdade um com o outro para que a gente possa falar de tudo sobre a nossa vida. Então, isso é colocar Deus na nossa vida. E eu sou muito grata porque hoje eu vejo que Deus também está no nosso casamento, direcionando, inclusive, o meu trabalho, o nosso trabalho, o trabalho que a gente faz no Instituto, o trabalho que eu faço com mulheres, o trabalho que nós fazemos com todo esse processo da família. Então, existe um elo muito grande. Eu, o Marco e Deus. Essa é uma aliança para sempre. E exatamente essa história que eu queria que ela contasse aqui para vocês, tá? E isso é muito bom. Ter Deus no casamento. Traga Deus, traga Jesus para o seu casamento, que eu tenho certeza que vai fazer toda e total diferença. Vamos falar um pouquinho agora dessa imersão que vocês estão vendo aqui, ó, que vai acontecer dia 7 de junho. Vai ser uma imersão online, tá? Então, presta atenção, que a Dia ela vai falar com vocês agora sobre essa imersão, né? O que é, amor? Essa imersão Reconexão Feminina. Uma imersão que você criou agora e vai ter a primeira edição dela, né? Agora no dia 7 de junho, né? Conta um pouquinho aqui para nossa audiência que tá assistindo aqui a gente, como é que vai ser essa imersão, como é que vai funcionar. É uma imersão para mulheres, é online, do dia 7 de junho, a gente tem um tempo para isso, né? E a gente vai. Nessa imersão é uma reconexão, por isso que se chama Reconexão Feminina, porque o que eu percebo? As mulheres estão sobrecarregadas, não têm tempo, elas estão desgastadas, cansadas, desacreditadas, e elas estão assim, com uma intolerância, inclusive ao próprio marido, e não é a culpa deles. É a responsabilidade que ela tomou para si. Ela não sabe dividir a mulher moderna, é aquela mulher que carrega tudo. Ela leva filho para a escola, ela busca, ela faz janta, ela lava a louça, ela faz comida, ela passa roupa, ela trabalha fora e ela isenta o marido das responsabilidades que pode ser dividida entre os dois. E com isso ela se sobrecarrega. Então ela já se sobrecarregou tanto que ela não sabe como que ela vai falar para ele, porque pedir ajuda é como se tivesse entregando os pontos dizendo eu sou fraca. E essa mulher de hoje é uma mulher que decidiu ser forte, é a mulher que dá conta de tudo, é a mulher que banca tudo, inclusive muitas vezes ela é a provedora. Então, é essa reconexão com o feminino que não é uma fraqueza. Muita gente diz, mas eu vou me reconectar. Eu já ouvi uma vez isso de uma mulher, que ela disse assim, mas eu tenho medo de me reconectar com o meu feminino e eu ficar fraca, eu ficar frágil. Eu falei, que crença é essa que colocaram na sua cabeça que ser mulher é ser frágil, é ser fraca? Pelo contrário, ser mulher é estar no seu lugar, ao lado do seu marido. E a reconexão feminina é exatamente isso. É a mulher tomar o lugar que é dela por direito ao lado de um homem, é ela conseguir dar conta das coisas que é para ela fazer, ela poder saber ser mãe, ser mulher e aprender a ter autoconhecimento. Porque na reconexão feminina você vai aprender, inclusive, como é o teu comportamento, como você se comporta ao lado deste homem, sem você saber o teu comportamento, o teu perfil comportamental, que é o que você ganha de presente quando você faz a sua inscrição na reconexão feminina, é saber, eu sou uma mulher que tem um comportamento X, o meu marido tem um comportamento Y. Como é que eu faço para que a gente consiga falar na mesma língua se nós não nos conhecemos? Então, você, que é aquela que precisa dar o primeiro passo em se tratando de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, é quem vai entender o que é um perfil comportamental.
é que vai entender o que é uma ancestralidade. É quem vai entender quais são as crenças que você carrega dentro da sua mentalidade que não está deixando você olhar para o que vale a pena de verdade. Se você tem uma crença de desvalor, se você tem uma crença de desamor, se você tem uma crença de não merecimento, você já imaginou se você tem uma dessas 3 crenças, você vai desenvolver o que no teu casamento? Exatamente isso. Sobrecarga, cansaço, desconexão com o seu marido e, consequentemente, uma vida de casada infeliz. E é isso que você, que é mulher, independente se você está casada, se você quer casar, se você está namorando, noiva, ou se você já está cansada aí de procurar alguém, venha para a reconexão feminina, para você entender qual é a tua postura, quem é você, quem você pode ser para este homem que está ao seu lado, quem você pode ser para você após esse reconhecimento de quem você é. Reconexão Feminina, 7 de junho. Eu espero por você lá, hein? E você pode contar pra gente o que dá um spoilerzinho, o que de real pode acontecer, que vai acontecer dentro dessa imersão e o que pode acontecer com essa mulher que está escutando a gente? Bom, eu já acabei de falar para vocês, né, que você vai conhecer o teu perfil comportamental. Quando você conhece o seu perfil comportamental, você sai dona de si de lá. Você sai dizendo, poxa, eu descobri que eu sou uma mulher dominante, eu descobri que eu sou uma mulher influente, que eu sou estável, ou que eu sou aquela mulher mais conforme. Conforme não é conformista, tá? Conforme é uma mulher mais analista. Imagine se você é uma mulher dominante e o seu marido não, se ele tem o mesmo perfil, aí, ó, 2 bicudos se beijando. Aí você tem que entender, né? E se ele não tem, tem um perfil que é o contrário do teu. Talvez seja essa a dificuldade que vocês estão tendo na comunicação. Então, quando você for para a imersão, você vai sair dali entendendo sobre isso, como é a sua comunicação com você, com ele, com as outras pessoas. Você vai entender também o teu lugar na tua ancestralidade, você vai entender como funciona a tua mentalidade e sobre essas crenças que eu falei para você agora. Você vai entender de onde vem a raiz daquilo que você pensa no que é casamento. Então você vai sair dali com a vida transformada, eu tenho certeza. Ô, legal, hein? Vai ser incrível. Mulheres, compareçam, faça a sua inscrição. Depois a Dia ela vai deixar os detalhes, como é que você pode entrar em contato com ela e pode fazer a inscrição aí na Reconexão Feminina. Bom, o link E está você sempre falou, na bio do meu Instagram, tá? Gente, todos os meus posts no Instagram, o link sempre está lá. Você conecta lá, você clica lá e você vai ter ali todas as informações para você participar. e E qual assim que é que o... você participa, você já tá aqui, ó, o Instagram. Aqui está o Instagram Ah, e não dá para ver porque tá longe. Fala para as é pessoas. de _Pires com Y. E quando você já faz a sua inscrição, você já ganha um link para você já saber qual é o seu perfil comportamental. E no dia da imersão, é lá que eu vou te dar a devolutiva. Eu vou te explicar por que você funciona, como você funciona, por que você faz o que você faz. Legal, né? Você está falando em perfil comportamental. Isso é muito legal a gente deixar claro para todo mundo aqui, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou colocar aqui embaixo também, no seu momento que você está assistindo esse vídeo, esse podcast, aqui embaixo, se você fechar os comentários e for embaixo na descrição, apertando, tem uma palavrinha escrito mais, toca ali na palavrinha escrito mais, vai ter lá o link para estar fazendo a inscrição para a Reconexão Feminina, tá bom? Então, se você não tiver mais, por algum motivo, esse link lá, é porque já passou a data, tá? Aí a gente vai retirar e vamos colocar lá uma fila de espera, né? Exatamente, uma Vamos fila de colocar espera para a próxima turma, para a né? Porque próxima turma. tomara que você dê tempo de você se inscrever, tomara, eu fico aqui torcendo que você seja uma das primeiras mulheres nessa imersão, reconexão feminina, porque a sua vida nunca mais, escuta o que eu estou te dizendo, nunca mais vai ser a mesma, vai ser muito melhor. Legal. Me diz uma coisa, você falou de perfil comportamental, dominante, influente, estável, analítica, conformista.
De onde você tirou isso? De onde tá vindo isso? Você tirou da sua cabeça? Você teve uma iluminação? Foi abduzida à noite e falou assim, uau, deixa eu falar agora que esse conforme, que esse influente, que esse estabilidade, que esse analítico. Que raio que é isso? Conta para essa mulher que tá assistindo agora, conta para esse homem que tá assistindo e para que esse homem, inclusive, que esteja assistindo esse podcast, que esteja assistindo, manda esse podcast lá para sua esposa, para sua companheira, para sua noiva, para sua namorada, fala assim, olha, assiste, a gente vai se casar, mas a gente precisa saber o que bendito esse perfil comportamental. Conta para essa mulher agora, o que é isso? Então, vamos lá. Perfil comportamental é analista. Analista, ó. Eu estou falando analista, gente, porque eu estou aqui de frente com o Marco. Ele é um formador de analista comportamental, tá? Por isso que eu olhei para ele e lembrei analista. Então, a análise de perfil comportamental, eu sou analista comportamental DISC. Eu incluí análise DISC no meu trabalho com casais, com mulheres, com pessoas, dentro do meu atendimento como psicóloga. Por quê? A partir do momento que você sabe quem é você, você começa a ter mais domínio próprio. Você tem domínio próprio sobre aquilo que você antes não dominava. Vamos dizer, eu vou falar de mim, tá? Porque eu sou um perfil dominante, o Marco é um perfil estável. Imagine que são perfis opostos e nós estamos juntos, complementando um ao outro. Nós estamos juntos aqui, não batendo de frente um com o outro. Já batemos muito de frente antes da gente conhecer os nossos perfis. E hoje, com esta ferramenta de análise comportamental, a gente consegue saber o momento que eu preciso me calar, o momento que eu preciso escutar, o momento que ele precisa também se calar e escutar, quando a gente tem que olhar um para o outro. Então, quando você faz ali a sua análise de perfil comportamental, que é uma análise de perfil comportamental, não fui eu, o Marco falou, onde você achou isso? Uma brincadeirinha, eu sei. Foi assim, ele é um complemento do autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal, não trabalha personalidade. Perfil comportamental, a palavra já diz, é o comportamento que nós adquirimos, trazendo ali da influência da nossa família, da nossa ancestralidade e do meio em que nós estamos inseridos. A criança ela desenvolve ali seu comportamento e sua mentalidade, sua personalidade até os 7 anos. E o perfil comportamental vai falar como você se comporta. Foi o William Maston. William Moulton Marston, no esse 1925, né, que ele desenvolveu, ele era um... Eu falo que ele era porque ele já morreu. Um PhD ele em foi psicologia. PhD em psicologia pela Universidade de Harvard, ele foi advogado também. Foi advogado, né? Talvez você não saiba disso, ele foi advogado. E ele criou tem um personagem muito famoso, né? Hoje em dia aí dos quadrinhos, acho que você conhece e que todo mundo conhece. Ele criou a Mulher Maravilha. Gente, como que ele criou a Mulher Maravilha? Eu vou contar aqui um pouquinho da história, só para vocês entenderem. A Mulher Maravilha, óbvio, ela é um personagem que ela tem os 4 perfis, o dominante, o influente, o estável e o conforme. Óbvio que ninguém vai conseguir ter todos, nem dá para ser todos, mas nós temos ali um perfil que ele se sobressai. Ao se sobressair aos outros perfis, ele te conduz. É como se você fosse conduzida ali, o teu comportamento, ele é pelo teu perfil, e você pode, sim, com certeza, se dar bem com qualquer outro perfil, desde que você tenha esse conhecimento. Então, você imagine, você que a mulher aí está casada há anos, nunca parou para pensar sobre isso. E agora você tem a oportunidade de dizer, poxa vida, eu sei como eu me comporto, eu sei porque eu sou autoritária, sou mandona, porque as coisas têm que ser do meu jeito, porque eu sou dominante. Então, enquanto eu sou dominante, quem é o marido? Qual é o perfil do meu marido? Como que eu sei como lidar com ele? Então, você vai aprender tudo isso dentro da imersão. E eu acho assim, acho não, né? Tenho certeza que se eu tivesse conhecido o perfil comportamental há muitos anos atrás, eu teria ido para um outro lado do casamento, mas também não teria graça, né, gente? Eu não estaria aqui hoje contando a experiência do meu casamento. Então, você que está aí, que é mulher ou que é homem, né, como o Marco disse, que está ouvindo, está vendo esse podcast
e está entendendo que tem jeito o seu casamento. Você pode, sim, com certeza, conhecer mais sobre você, porque a falta de conhecimento de si, a falta de autoconhecimento, a falta do conhecimento do outro e o autoconhecimento é aquilo que faz um casamento ir para o buraco. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre como você se comporta, quais são os padrões que você traz de reprodução, de repetição na sua história, do seu casamento, você pode estar repetindo o casamento dos seus pais, você que é homem, você que é mulher, vocês podem estar nessa reprodução de padrão. E tem jeito, com certeza. Então, é só você fazer sua inscrição aqui na Reconexão Feminina e acompanhar os conteúdos do Instagram, porque eu estou colocando todos os dias muito conteúdo sobre autoconhecimento, sobre casamento, sobre a mulher que é casada e quer continuar. Agora sim, se você é mulher e você não quer ficar casada, com certeza isso não é para você. Então aqui é para quem quer, quem acredita no casamento, quem quer dar uma chance para ter filhos estruturalmente e emocionalmente saudáveis. Se você é essa mulher, se você é esse marido, esse homem que está assistindo, então é para você esse podcast. Porque eu sei, tem muita gente que está desacreditada do casamento e tem seus motivos, mas eu posso dizer para você, seja qual for o motivo, sempre tem jeito, sempre tem jeito. E a gente está indo para o finalzinho desse podcast agora, dessa conversa com a Di, uma desbravadora, uma lutadora, uma pessoa... Não, uma lutadora não, uma vencedora. Uma vencedora, uma pessoa que tinha uma vida, como ela contou aqui para vocês, né? Uma vida social bem desafiadora mesmo, bem difícil. E ela cresceu, ela se desenvolveu, tudo isso com autoconhecimento. Cresceu não, estou crescendo ainda. Crescendo ainda. E para você agora, olhar no olhinho daquela mulher que está ali, ó, que está assistindo você agora, olha bem nos olhos dela e fala para ela, por que você agora fale na alma dela, por que ela tem que se inscrever na Reconexão Feminina? Então agora eu vou dar um recadinho aí para você. Eu consigo aqui olhar dentro dos teus olhos e ver que aí existe uma mulher que merece ser feliz, uma mulher que merece ter um casamento, que merece ter um homem ao seu lado e não você atrás dele. Ao teu lado, você merece ter esse título sim de casada feliz, e não casada anulada, e não casada desgastada, não casada cansada, mas uma mulher que tem orgulho de dizer, eu sou casada há tanto tempo e ficarei com ele até o fim da nossa vida, porque você merece. Deus nos fez para estar em pares, e se você tem alguém do teu lado, se você ainda não tem, se você não tem, você tem a chance de entender você primeiro, para você, quando se conectar com uma pessoa, se conectar com a alma dela, porque você já se reconectou primeiro. Se você já está casada e você está achando que não vale a pena, venha se reconectar com você primeiro e tenha certeza que a partir do momento que você se reconecta com a sua essência feminina, o teu marido, ele se reconecta com você. Eu não estou dizendo isso porque eu acho, eu estou dizendo isso porque eu tenho certeza. Foi isso que aconteceu na minha vida, quando eu não desisti nem de mim e nem do meu casamento. Então eu estou falando para você, que está cansada, mulher está com mais de 40 anos, às vezes está se sentindo velha, mas eu estou velha, mas eu estou cansada. Não, você está na flor da idade, gente. Eu tenho 56 anos, completo 57 este ano, eu sou muito feliz, muito orgulhosa da minha idade, da vida que eu vivo hoje, e você também pode se orgulhar de ser mulher. Se você passou pelo que você passou, não importa. Eu fui abusada, eu fui traída, eu tô cansada, eu sofri agressão, vivi num casamento abusivo, não tenho mais esperança de ter alguém do meu lado, porque eu acho que todos os homens são assim. Eu vou dizer para você, não é não. Primeiro você se conhece, e depois você vai conhecer o outro. Se você já está casada, fique casada, não desista do casamento, se conheça, e eu tenho certeza que daqui a um tempo nós estaremos falando para duas pessoas, e não apenas para você e para o seu marido dentro de um treinamento de casais. Que tal, hein? Uau, isso seria incrível, hein? Já pensou? Botar esses nossos que estão nos assistindo agora dentro de um treinamento de casal?
Se você gostou da ideia, comenta aqui embaixo, assim, ó. Escreve assim, ó, nos comentários. Eu gostei. Ó, só falar, só cortar um pouquinho aqui o Marco, rapidinho. Tem um treinamento de casal que em breve ele vai acontecer. É um treinamento chamado Relacionamento Descomplicado. Ao invés de você fazer DR, que tal fazer RD? Relacionamento Descomplicado, hein? Uau. Maravilhoso, né? Tá saindo do forno agora, né? Tá saindo do forno, logo a gente traz notícia. Se você gostou desse podcast, deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Na descrição, eu vou colocar o link do Instagram da Di, eu vou falar um pouquinho mais também, vou colocar o link para você fazer a sua inscrição na Reconexão Feminina, tá? Siga a gente, siga esse canal se você não segue ainda, de Pires, tá? Toca no sininho para que você seja lembrado de um próximo vídeo, de um próximo podcast, de um próximo bate-papo que a gente possa fazer, tá? E siga a gente, tanto lá no Instagram, quanto aqui também, tá? E deixa seu comentário. Qual o próximo tema? Legal isso, hein? Qual é o próximo tema que você gostaria que nós trouxéssemos para esse nosso bate-papo? Olha que interessante, ligado a casamento. O que você quer saber sobre casamento? Porque nós temos propriedade para falar. São quase 30 anos, hein, gente? Sem nunca ter se separado. Tá? Nós não somos treinadores de fachada, onde fala de casamento e não é casado. Nós somos casados, nós sofremos as mesmas coisas que muitos casais sofrem. Qual que é a nossa diferença? A gente sabe lidar com isso com inteligência emocional, com perfil comportamental, metodologia DISC, que fez uma diferença enorme na nossa vida, tá? E com toda essa nossa bagagem de autoconhecimento e de capacitação, porque, gente, não é só, não é só ser casado. É você ser casado, no nosso caso, trabalhar com pessoas. Somos nós dois, somos psicólogos, né? Ele tem a formação de psicologia, exato. Eu também. Eu atuo como psicóloga, atendendo há 10 anos, sou treinadora comportamental, somos treinadores comportamentais, somos, vamos lá, analistas DISC, somos hipnólogos, master em programação neurolinguística, temos todo o conhecimento na área do desenvolvimento humano, nos investimos muito em capacitação para que nós pudéssemos estar aqui hoje conduzindo pessoas, conduzindo casais, fazendo o que nós fazemos hoje com muita excelência. E assim, se você quer ter um casamento feliz, você precisa se conhecer. E para você se conhecer, você tem que se abrir. Então, vem com a gente. É isso aí. Então vamos dar tchau para eles. Tchau, gente. Até o próximo encontro. Faz assim, amor, assim, ó. Assim, ó. Até o próximo encontro. É assim, amor, ó. Ah, verdade, é assim, ó. Até o próximo encontro. Fica com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau!